Olha, hoje o nosso papo é reto e a gente vai desmontar uma das ideias mais perigosas que existem no mundo dos negócios, que é aquela crença de que um simples antivírus já basta para proteger sua empresa. E sério, vamos direto ao ponto aqui, porque o que eu vou te mostrar pode ser literalmente o que separa a sua empresa de continuar operando ou de fechar as portas. Essa frase pode até parecer forte, né? Mas olha, é a mais pura verdade. Se toda a sua estratégia de segurança se resume a instalar um antivírus e pronto, os criminosos de hoje em dia, eles não olham para sua empresa e veem uma fortaleza. Pelo contrário, eles veem um convite, uma porta escancarada só esperando alguém entrar. Então, vamos de uma vez por todas quebrar esse mito, porque sabe, achar que o antivírus sozinho dá conta do recado é um erro perigoso. É subestimar, e muito, quem está do outro lado. A realidade da segurança digital hoje em dia, nossa, é infinitamente mais complexa. Para ficar bem claro, pensa assim, o antivírus ele é tipo a fechadura da porta da frente do seu escritório. Ajuda? Claro que ajuda. Ele é ótimo para impedir aquele ladrão mais óbvio que tenta arrombar a porta. Só que o hacker de hoje, ele não perde mais tempo tentando arrombar a porta. Ele é mais inteligente, ele usa engenharia social, manda aqueles e-mails falsos. Basicamente, ele conversa com quem tem a chave e convence a pessoa a abrir a porta para ele. E quem tem a chave? Seus funcionários, sua equipe e muitas vezes você mesmo. E é aqui que está o pulo do gato. O alvo mudou. Não é mais o seu computador. O alvo são as pessoas. Os ataques mais perigosos hoje exploram exatamente o erro humano. Aquele clique rápido num link que parecia legítimo, sabe? Uma senha meio óbvia, um anexo que a pessoa baixou na correria. Nenhum antivírus do mundo consegue impedir uma pessoa de tomar uma decisão errada. É por isso que a proteção de verdade precisa ir muito, mas muito além de um programinha instalado no computador. Ok, então vamos deixar o mito para trás e encarar a realidade. Preto no branco. O cenário de ameaças digitais, gente, ele não evoluiu, ele se transformou completamente. A gente não está mais falando daquele vírusinho antigo que só deixava o computador lento. Não, a gente está falando de ataques que param operações inteiras, que fecham empresas. E olha, não sou eu que estou dizendo isso. A Sophos, que é simplesmente uma das maiores autoridades em segurança do planeta, já deixou o recado bem claro no último relatório deles. Ransomware não é mais uma ameaça, é uma realidade do dia a dia. A pergunta que toda empresa deveria se fazer não é mais, será que um dia eu vou ser atacado? A pergunta agora é, quando vai acontecer e o que eu vou fazer nesse dia? E se liga nesse número, 49%. Pensa bem, é praticamente metade. Metade de todas as empresas que tiveram os dados sequestrados no último ano acabaram pagando o resgate. E ninguém paga porque quer, né? As pessoas pagam porque o ataque é tão devastador que a empresa simplesmente para. Tudo trava e não tem outra saída. E o valor desse resgate? Bom, a média foi de US$ 1 milhão. US$ 1 milhão. É um valor que pode, sem exagero, quebrar qualquer negócio. Imagina o estrago que isso faz numa pequena ou média empresa. É simplesmente o fim do jogo para muita gente. Tá, mas como esses ataques entram? É simples. A grande maioria, a esmagadora maioria dos ataques que dão certo, usa sempre as mesmas portas de entrada. São os e-mails de phishing, o erro humano que a gente já falou, sistemas que ninguém atualiza e o clássico, a falta de um backup de verdade, um backup seguro e isolado. E sabe que todas essas coisas têm em comum? O seu antivírus não enxerga nenhuma delas. Para ele, é como se não estivesse acontecendo nada. Ok, eu sei, o cenário parece bem preocupante, mas a boa notícia é que existe sim uma solução. E é uma solução moderna, acessível e, o mais importante, que funciona de verdade. Chega de falar do problema, vamos para a solução, Cibersegurança como Serviço, ou pela sigla CSAAS. E o que é isso na prática? Pensa o seguinte, imagina ter uma equipe de elite, os melhores especialistas em cibersegurança trabalhando exclusivamente para a sua empresa. Só que, sem o custo absurdo de contratar toda essa gente. É exatamente isso. É um serviço que você contrata e essa equipe fica monitorando, detectando e respondendo a qualquer ameaça em tempo real. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a diferença aqui é gigantesca. O modelo antigo, tradicional, ele é reativo. Ele espera o problema acontecer para depois tentar consertar. É como ter um bombeiro que só age depois que a casa já está pegando fogo. É caro e geralmente já é tarde demais. O modelo de cibersegurança como serviço é proativo. A equipe está lá o tempo todo procurando por fumaça, por qualquer faísca, para impedir que o incêndio sequer comece. E o melhor, o custo é previsível, como uma assinatura, e te dá acesso a um nível de especialística que, sério, seria impossível ter dentro da maioria das empresas.
Beleza, mas como essa blindagem funciona no dia a dia? Bom, o coração de toda essa operação, a peça central, tem um nome: SOC. SOC é a sigla para Centro de Operações de Segurança. Pensa numa torre de controle de um aeroporto, só que, em vez de aviões, ela monitora todo o tráfego digital da sua empresa. Lá dentro tem uma equipe de analistas super qualificados, usando as ferramentas mais avançadas do mercado, olhando para telas e mais telas, 24 horas por dia. Eles não piscam, eles não tiram férias. É uma vigilância sem parar para garantir que qualquer coisinha suspeita seja pega e resolvida na hora. No final das contas, o maior benefício é poder dormir em paz à noite. E esse depoimento aqui do time de TI do Vancouver Canucks, que é uma equipe profissional de hockey, diz tudo. Eles dizem que ter a equipe da Sophos por trás deles os ajuda a dormir à noite. E é isso. É sobre ter paz de espírito. É poder focar em fazer a sua empresa crescer, sabendo que tem gente de altíssimo nível cuidando da sua segurança. Certo. Mas como eu, na minha empresa, tenho acesso a esse nível de proteção? A resposta está numa parceria inteligente, a combinação da experiência local com a melhor tecnologia que existe no mundo. Funciona assim. De um lado você tem a SN Informática. É o parceiro local, que fala sua língua, que entende os desafios do mercado aqui no Brasil. E do outro lado, você tem a Sophos, que é simplesmente uma gigante, líder mundial em cibersegurança. Essa união te entrega o melhor dos dois mundos. Um atendimento próximo, humano, personalizado, mas com o poder da tecnologia mais avançada que o dinheiro pode comprar. E só para você ter uma ideia, a Sophos não é só mais uma empresa no mercado. Eles são o fornecedor número 1 do mundo nesse tipo de serviço, que a gente chama de MDI. Eles protegem mais de 30 mil clientes. Pensa na experiência que essa galera acumula. Tudo que eles aprendem protegendo um cliente serve para proteger todos os outros. É uma inteligência coletiva que se traduz em mais segurança para você. Bom, estamos chegando no final. E eu espero que a mensagem principal tenha ficado bem clara. Contar com a sorte e torcer para o antivírus funcionar, isso não é uma estratégia de segurança. Isso é uma aposta, e uma aposta bem arriscada. É hora de agir. E o caminho para ter segurança de verdade não precisa ser um bicho de 7 cabeças. São 3 passos simples. Primeiro, entenda quais são as suas vulnerabilidades, os seus pontos cegos. Segundo, fale com o especialista, alguém que possa te mostrar um plano claro. E terceiro, crie essa blindagem em camadas, uma proteção que, como a gente viu, vai muito, muito além de um simples antivírus. E para te ajudar nesse primeiro passo, é só escanear esse código que está aparecendo na tela e agendar um diagnóstico de segurança, sem compromisso. Eu vou terminar com uma pergunta bem direta. O que faz mais sentido? Investir um pouco em prevenção agora ou correr o risco de ter que pagar um resgate milionário depois? A decisão, claro, é sua. Mas, de verdade, não espere o risco virar um prejuízo real para descobrir a resposta.